Hoje a gente está aqui para falar da empresa e a gente vai falar amanhã de Reclame Aqui, certo? Então, vou começar, viu? Sabe, vocês vão ver naquela parte onde fala da empresa que tem uns tópicos, certo? Vocês têm ali 5 tópicos da empresa e no texto eu acho que está um pouco mais elaborado, mas é muito pouco. Na verdade, é uma história que eu vou fazer assim um pouquinho resumida, porque senão a gente ia passar horas e horas aqui eu falando, sabe? Mas eu também vou fazer resumido, mas eu vou, tipo, ficar nos pontos mais importantes e os pontos que foram mais viradas de chave durante toda essa trajetória, né? Tudo é uma consequência de outras coisas, né? Normalmente é tipo tem essas frases motivacionais tão legais que a galera posta que o sucesso de um dia para noite costuma durar 10 anos, né? Tipo, é muito trabalho e muito esforço pra gente construir qualquer coisinha do nada, né? E depois a pessoa tem que ser oportunista, tem que enxergar os momentos certos de agir, os momentos de tomar mais calma. Mas basicamente, minha história começa e a história da MG começa quando, assim, eu muito novo, quando eu tinha 21 anos, eu me transformei em empresário quase por uma coincidência, porque eu contei um pouco disso para vocês, eu acho, mas se não posso contar agora, tive um momento da minha vida que eu tive uma ideia brilhante para montar um negócio. E era um negócio envolvido no setor de madeireira, que meu pai tem uma empresa relacionada ao setor. E acabou que eu tentei fazer uma parceria com meu pai que não funcionou e eu acabei montando uma empresa e estive uns anos com esse negócio, pouco tempo, 1 ano, 2 anos. Isso me levou com o tempo a entrar no setor imobiliário e em um momento, eu vou resumir isso uns anos, mas em um momento, em 2005, eu tinha comprado umas propriedades numa avenida principal, não comparando, mas como se fosse uma avenida Oscar Freire, essa rua Oscar Freire, uma rua muito boa, no centro da cidade, e eu consegui comprar, eu morava ali perto, e todo dia passava na frente tinha sobrado tipo uma casa, que era 2 andares, nessa avenida principal, e não tinha mais nada em venda nem em compra. E tinha um térreo e um primeiro andar, e o térreo era um espaço comercial e o primeiro andar era uma residência muito grande. O primeiro andar era uma casa que tinha uns 400 metros quadrados, e no térreo tinha um espaço comercial com uns 800, 600, não lembro exatamente quanto, muito grande. E em um momento eu consegui comprar o térreo que estava embargado por um banco e a vizinha de cima, que era a antiga proprietária daquele térreo, descolava a placa de venda todos os dias que o banco colocava, porque não queria que ninguém conseguisse vender, porque ela queria que o filho dela conseguisse comprar de novo. Só que eu saquei essa placa um dia que o banco tinha uma placa de venda, sei lá. Aí eu consegui comprar aquele térreo muito abaixo do valor normal, porque era de um embargo do banco, e isso tem algumas vantagens. Na compra, você compra um pré-leilão, né? Já estava indo para leilão e eles fazem uma oferta última antes de mandar para leilão. Então, bem abaixo do valor, e depois passei uns 8 meses lutando com a dona que morava na casa, nesses 400 metros quadrados, uma casa gigante, para ela sola, que não servia para nada aquela casona toda, mas ela morava lá, e ela queria que a gente vendesse na metade cada um, porque dava para fazer um puta predião numa avenida principal, assim, show, né? Então era uma propriedade que tinha um grande valor, e eu tinha investido no comercial, no terreno, na planta baixa, né? No andar que dava para a rua mesmo, que dava para a avenida principal, e lutei com aquela senhora que devia ter uns 70 anos, lutei com ela talvez 6 meses, 8 meses, com ela e com o filho dela que devia ter, eu tinha uns 23, 24 anos na época, e o filho devia ter uns 35, 40, e eu fiquei me debatendo com aquela mulher de 70 anos e com aquele cara de 35, 40, por 6 meses, 8 meses, eles não queriam me vender, queriam que a gente vendesse junto e rachasse o lucro, lutando, bom, no final eu acho que pelo cansaço, ou pela falta de paciência deles, ou pela minha persistência, eles desistiram e me venderam num preço muito considerável, muito, assim, muito vantajoso para mim, mas era um valor aceitável para eles, assim. Eu paguei um pouco a mais do que eu tinha pagado pelo terreno, pelo primeiro andar. Mas mesmo assim, agora, depois de ter comprado isso, eu era dono de tudo que dava para fazer lá em cima. Imagina ter uma propriedade com esses tamanhos que dá para fazer não sei quantos apartamentos na Oscar Freire. Vale uma fortuna, uma pequena fortuna, né? Vale uma pequena fortuna. E cara, eu comprei, meu primeiro plano era usar e desenvolver. Então eu mesmo construir e desenvolver o empreendimento. Mas naquele momento começaram a explodir os empréstimos subprime nos Estados Unidos. Não sei quem sabe o que é os empréstimos subprime, mas tem um filme que chama A Grande Aposta, que explica a história desse fraude, ou não esse fraude, mas essa confusão de financiamento imobiliário que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Todo o mercado imobiliário está escorado nos empréstimos subprime. Eles vão falhar. O mercado imobiliário é muito sólido. É uma bomba relógio.
E isso existia algo, que eram pacotes estruturados de financiamentos. Os americanos davam empréstimos para pessoas de baixa capacidade de pagamento, talvez. Juntavam todos os empréstimos em pacotes de financiamento e vendiam para os bancos europeus. Os bancos europeus faziam a mesma merda, juntavam com os americanos e vendiam para a Ásia. Aí os asiáticos para os europeus para os americanos. Era uma bagaça de empréstimo de baixa qualidade. E eu sabia disso. E eu comecei a assustar porque o mercado americano começou a aumentar. A inadimplência começou a explodir os empréstimos. Não pagava, embargo. O mundo todo vive sob o impacto do naufrágio do quarto maior banco de investimentos americano. E olhe que ao longo dos seus mais de 150 anos de história, o poderoso banco Lehman Brothers nunca emprestou $1 sequer para alguém comprar casa própria. Mas essa instituição secular e respeitada, que até o ano passado ainda deu lucros, foi contaminada justamente por aqueles empréstimos imobiliários arriscados do começo dessa história. Eu assustei, e isso era recém-comprada, essa propriedade, que talvez era a propriedade de mais valor que naquela época eu tinha comprado na minha vida. Era uma propriedade de alto valor, com alto potencial, e agora eu tinha que desenvolver, mas o mundo ia explodir na minha cabeça, o mundo ia dar uma merda. Aí, esse é o motivo que eu vim pro Brasil, porque eu assustei. Eu pensei, vai dar uma merda no mercado, ninguém mais vai conseguir vender apartamento, os bancos vai perder liquidez, vai deixar de dar financiamento, as pessoas não vão comprar, porque as pessoas compram imóveis com empréstimos de 25, 30, 35 anos, né? Isso é normal no mundo todo. Aí eu me assustei e falei, não, vou pensar, cara, vou decidir o que eu faço. Aí comecei a ver oportunidades. E os lugares que eu tinha oportunidades, eu estava focado em Romênia e alguns outros países leste europeu, que estavam com uma promessa de crescimento muito grande porque iriam entrar na região com moeda euro, que eles não estavam com moeda euro na época. Então, com essa promessa de entrar na moeda euro, eles iam crescer esses países bastante. Aí tinha muita conversa sobre quanto esses países poderiam crescer na imprensa, no mundo assim. Depois eu vi México, Península de Yucatán, muito gringo comprava lá. E isso parecia coerente para desenvolver alguns negócios lá, onde tinha uma certa economia consistente por tempo. Inclusive o mexicano estava crescendo também. Mas era muito dependente do estrangeiro. E em um mês, mais ou menos, e isso foi muito rápido, foi um tempo de um mês mesmo, vieram 4 ou 5 pessoas do meu entorno. Olha, uma foi, entrei no contador que trabalhava para mim. Na época no escritório dele para ter uma reunião, e no móvel da recepção tinha um monte de panfletos que se vendia apartamentos no Nordeste brasileiro. Aí eu olhei para isso e falei, Brasil, vende apartamento? E assim, eu sempre tive muita afinidade com o Brasil. Sim, quando eu tinha 14 anos, você me perguntava onde você quer viajar, eu falava Brasil, porque eu sou muito fanático com futebol e eu gostava muito dos jogadores brasileiros, então eu estava sempre muito curioso por saber coisas do Brasil, né? E também eu vi os anúncios de televisão com as praias, os coqueiros, mulher muito bonita, né? Eu vi essas coisas, eu achava super interessante o Brasil. E sempre tinha essa curiosidade. Mas, tipo, era uma coisa, aí de repente chego no contador e tem essa publicidade de Brasil. Porra, será que o Brasil tem oportunidade? Depois disso eu vou no almoço com um casal que os meus pais são amigos dos pais desse casal. É uma amizade de várias gerações. E esse casal tinha viajado para a lua de mel em Natal. Aí segunda coincidência com Natal. Aí terceira, bom, uma com o Nordeste e outra com Natal. Aí terceira coincidência, isso tudo menos de um mês. Um amigo meu que prestava serviços para uma empresa que eu tinha, para essa madeireira, que prestava serviços para mim como terceirizado, fazia instalações para a empresa, ele me diz que está vindo morar em Natal porque tem um amigo dele que abriu um restaurante de luxo sensacional e que está faturando alto. Aí ele nunca acabou vindo para Natal, mas ele me conta essa história. Aí 3 histórias em tão pouco tempo. Eu com medo da Europa. Eu já tendo informação, mas com desconfiança da Europa do Leste, porque eu não estava confiando no mercado europeu nem americano, porque estavam estourados. Eu achava que esses empréstimos iam dar uma merda muito grande, que acabou dando. Passou 10 anos em crise Europa e Estados Unidos, sabe? Muito tempo, demorou muito. Foi uma crise a mais longa que eu lembro e que meus pais lembram também, né? Uma crise gigante, financeira e imobiliária, uma crise em 2 setores, né? E então eu não ia me arriscar em confiar em países que entraram na região euro. Não fazia nenhum sentido. Aí o México, Yucatán era muito dependente de América, de Estados Unidos. Eu não confiava na Europa e nos Estados Unidos, também não podia confiar no México. Assim, basicamente, de tudo que eu tinha visto, sobrava o Brasil. E de tudo que eu tinha relações, aí eu era amigo de uma pessoa que era cônsul aqui, que tinha sido embaixador em Fortaleza e estava de cônsul aqui em Natal. Aí eu mexi os pauzinhos e fiz uns 2 contatos. Eu não conheci ninguém que morava aqui, nem tinha nenhuma relação. Mas eu vim para conhecer, para saber se era verdade, não era verdade, o que estava acontecendo. Me falavam assim, esse casal de amigo meu que veio passar lua de mel aqui em Natal, e que ele me falavam assim, pelo valor de um estacionamento em Barcelona, um estacionamento é 2 linhas pintadas no chão, no subsolo de um prédio, valia 20 mil euros. Por esse preço eu comprava um apartamento aqui de 50 metros com vista para o mar. Sabe, isso parecia absurdo na minha cabeça. Pelo valor de 2 linhas pintadas no chão, eu comprava
comprar um apartamento de 50 metros de 2 quartos com vista pra praia, um lugar lindo, sabe? Parecia surreal, tudo muito barato. Então, eu vim pra cá muito rápido. Na verdade, eu tava batendo o carnaval, sabe? Eu falei, não vou no carnaval porque vai me custar trabalhar no carnaval. Porque eu tinha visto algumas vezes por televisão como era o carnaval e eu não queria chegar num lugar para trabalhar e encontrar essa, tipo, tanta diversão e tanta festa. Eu iria me distrair. Então eu deixei passar o carnaval. Eu acho 2 semanas depois do carnaval, uma depois do carnaval, eu cheguei em Natal. Primeira cidade que eu conheci do Brasil foi Natal, então já. Passei 15 dias. E conheci restaurantes, dei uns passeios, aí comecei a me relacionar com pessoas de imobiliário, que vendia terreno, ver prédios, entender construção, falar com engenheiros, entender um pouco o setor imobiliário daqui, que era o setor que eu estava mais forte na Europa, que me gerava mais resultado, e comecei a entender isso aqui. E em 15 dias eu acho que eu comprei, não me lembro exato, mas uns 60 imóveis. Terreno, lote, casa, apartamento, comprei uns 60 imóveis em 15 dias. Na verdade, digo que comprei, mas assinei os contratos, cheguei lá, tive que fazer transferência internacional, isso é um trabalhinho, mas eu assinei uns 60 imóveis. E quando eu cheguei lá, ainda tinha negócio e muito vínculo com o setor imobiliário, então comecei a ativar os meus contatos e meus negócios vinculados ao setor imobiliário lá com as propriedades que eu tinha adquirido no Brasil. E eu vendi tudo. Eu comprei e um mês depois de mostrar o que eu tinha comprado lá fora, nem tinha nem pago ainda, tinha pago uma parcela talvez, ou entrada talvez, e já repassei tudo. Então falei, cara, pelo menos dá para faturar e para ganhar dinheiro, nem que seja intermediando é jogo. É negócio. E pensei em começar a fazer negócios no Nordeste. Não só Natal, mas Fortaleza, Natal, João Pessoa, esses aqui na região que era confortável para mim, era perto, tinha um clima tropical, tinha um bom estilo de vida e comecei a fazer isso. E fiz isso outra vez e comprei outros imóveis e repassei, depois falei, não cara, eu vou fazer melhor, eu vou começar a construir, aí eu vou ter todo o resultado do lucro da construção e é assim que eu comecei a primeiro negócio de IMG no Brasil, que eu fiz isso com uma empresa que ainda está funcionando, que chama Promoária Empreendimentos e Investimentos Imobiliários. E essa empresa é uma incorporadora imobiliária que não executa. Ela tinha 3 ou 4 funcionários, tinha uma pessoa que fazia os contratos, um técnico e uma secretária que organizava as finanças com um perfil financeiro e pouca coisa mais. Porque basicamente a gente contratava uma pessoa para fazer a estrutura dos prédios, uma pessoa para tirar as licenças, outra pessoa para fazer os projetos arquitetônicos, contratava todo mundo como terceirizado e a gente contratava imobiliários e terceirizados para vender e desenvolvia o empreendimento. Então quem fazia o empreendimento era a IMG, mas tudo terceirizado com outras empresas, só fazendo a parte da estrutura organizacional. E é assim que a gente começou no Brasil, isso funcionou. E a gente fazia isso durante os primeiros anos muito, muito focado, vendendo muito, mas muito, somente para gringos. Então a IMG desenvolvia e comercializava propriedades para estrangeiros que tinham o desejo de ter uma casa de férias no Nordeste brasileiro. E claro, com uma forma de tirar férias que era muito mais vantajosa do que comprar uma casa de férias em qualquer lugar da Europa. Porque na Europa, para ter a mesma casa, tinha que gastar, sei lá, 200 mil euros e aqui podia gastar 40 mil ou 30 mil euros. 10 vezes menos, 8 vezes menos do que gastaria lá. E ao final, sair de qualquer lugar da Europa e vir para Brasil não é tão absurdamente caro, dava para fazer. Então eram umas férias um pouco mais exóticas do que o normal. E assim fizemos isso por muitos anos. Aí depois, o Brasil teve a sorte, o posicionamento, enquanto o mundo estava afundando, que a Europa estava mal financeira e economicamente, e o imobiliário estava mal, e Estados Unidos estava mal, o Brasil não estava mal. Se 2008, 2009, esses anos, o Brasil estava crescendo com expectativa super positiva, ia ter Copa do Mundo no Brasil, ia ter Jogos Olímpicos no Brasil, as Olimpíadas. Enquanto isso, os países consolidados teoricamente estavam no lixo. Aí veio outra remessa de cliente para mim, que eram as pessoas que acreditavam no futuro da economia do Brasil, que nos compravam imóveis no Brasil, que nós desenvolvíamos pensando em repassar no futuro para um brasileiro que queria um imóvel para moradia. Então nós pegávamos o empreendimento, desenvolvíamos e na planta vendíamos todo. Brum! Para gringo e depois repassávamos para brasileiro que fazia um financiamento imobiliário e tocava o financiamento de longo prazo. Então esse foi outro nicho de mercado onde a gente teve, mas ainda com gringos. Só que aí a gente percebia como o brasileiro pagava mais caro, com mais juros, a longo prazo, e como era possível vender para ele de uma forma mais fácil do que gringo, porque no final tínhamos um déficit habitacional gigante. E antes de que fosse lançado o programa Minha Casa Minha Vida, dia 9 de abril de 2009, que foi Lula que anunciou essa porra, que tá certo, né? Eu falo essa porra, é meu jeito de falar, mas que anunciou esse negócio, o que aconteceu foi que a gente conseguiu saber que isso iria acontecer um pouquinho antes. E a gente tendo essa informação de que isso iria acontecer, a gente conseguiu bloquear e adquirir áreas muito grandes, muito bem posicionadas, em vários pontos do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, principalmente nesses 4 pontos.
áreas muito grandes, que 1.500 casas num lado, 2.000 casas no outro, 3.000 casas no outro, 1.800 no outro, sabe? Muita unidade, muitas casas muito bem localizadas, porque a gente teve um acesso privilegiado naquele momento. Inclusive a gente fez isso com o pessoal que prestava serviços de consultoria para uma empresa de São Paulo que chama JHSF, que vocês devem conhecer, que mora em São Paulo. JHSF é uma das grandes que tem em São Paulo, para mim, muito boa, muito especialista em produto de alto padrão. E naquele momento, com essa consultoria que estava conosco, eles estavam pensando igual a nós, em fazer um produto com outra linha de produtos de negócio para essa renda mais baixa. Então a gente uniu forças com essa galera toda e naquele momento IMG começou a preparar produto para o mercado imobiliário de forma massiva. Pensa que estávamos talvez com 10.000, 15.000 propriedades para serem feitas na época. Bom, naquele momento e nessa época 2008, 2009 nós já estávamos desenvolvendo vários empreendimentos simultaneamente, uns para gringo, outros para brasileiro. Estávamos começando a acessar com muita propriedade nessa renta baixa e, cara, nós não estávamos indo tão bem. Nós tínhamos começado isso em 2005, então já era 2008 para 2009 e nós não estávamos indo tão bem nas entregas. Já tínhamos entrega e estávamos entregando e não estávamos indo bem, mas estávamos incumprindo prazo. Às vezes a qualidade não ficava como a gente prometido, isso gerava muito custo de pós-venda, sabe? Na entrega a gente tinha muito custo com isso. Reparação, tinha uma infiltração, uma luz que não ligava, uma fiação mal passada, problema na rede de água. Tinha várias N besteiras que tinham sido feitas porque eram terceirizados e mais ou menos cada um fazia a sua parte. Então se o cara da estrutura fazia uma merda e a parede não ficava boa e estava torto, o cara do gesso tinha que pôr mais gesso. Aí o cara da tubulação também não trabalhava também. Então isso acabava que nós perdíamos qualidade e gerávamos um custo de reparações muito grande. Isso descobrimos depois de 2, 3, 4 anos começando a fazer entrega. E aqui nós constituímos nossa própria construtora. Nós percebemos que isso estava sendo um problema, que era mais vantajoso termos nossa equipe de arquitetos, engenheiros, sabe, os técnicos nossos, fazer um projeto consolidado com tudo, não deixar que cada um fizesse uma parte, tudo controlado por nós. O cara que coloca o tijolo é nosso, o que coloca o gesso é nosso, se está errado a gente corrige na hora, sabe, nos dá muito mais controle, muito mais fiscalização, com o objetivo de melhorar o desempenho e a qualidade das incorporações. E foi exatamente por isso que a gente constituiu nossa construtora com tudo isso que significa. Mas apareceu mais pepino ainda entregando os primeiros empreendimentos. Porque do mesmo jeito que acontece com Fractional, cara, com Fractional, quando você tem um inventário grande, você tem que vender numa velocidade muito forte para zerar um prédio. Porque às vezes você zera o prédio, zera o empreendimento, mas daqui um mês aparece disponibilidade de novo, porque, sei lá, um ficou inadimplente e cancelou, outro pediu cancelamento, outro morreu. Tô falando, mas sabe, você termina um prédio com 100 apartamentos, de vender e entrega, e sobraram 5 apartamentos que são seus. Sabe, não zera. Você poderia até colocar no imobiliário, mas você não zera 100% nunca. E em loteamento igual, e em empreendimento é assim mesmo. Então, cada empreendimento que a gente tinha feito, não sobrou 5, no outro sobrou 10 unidades. Então, nós chegamos entregando, tínhamos 40 ou 50 imóveis, talvez, que estavam parados e gerando custo de condomínio todo mês. A gente tinha que pôr dinheiro lá. E estávamos tentando vender, mas não vendia bem, porque já tinha passado o momento do empreendimento, né? O empreendimento imobiliário, você faz muita força no início e vende grande parte do empreendimento, vende no lançamento, nos primeiros 30 dias, e depois você vai vendendo o saldo pingado, bem pouquinho, mês a mês, até 1 ano, 2 anos depois, e o que sobrar, sobrou, e o mundo que se exploda. Funciona mais ou menos assim, explicando um pouco por dentro como é uma incorporação ou uma construção de um empreendimento imobiliário, em linguagem muito coloquial, mas é isso que acontece de fato. Aí, tínhamos entregado, sobrava 5 de um, 10 de outro, tínhamos 40 unidades soltas aí, que estavam paradas gerando custo. E o que a gente fez? A gente repassava essas imobiliárias para empresas que são especialistas em administração de propriedade imobiliária. São empresas que são especialistas no que se chama globalmente de property management, que é gestão de propriedade imobiliária. Gestão imobiliária, administração imobiliária. Essas empresas pegam imóveis de proprietários e são responsáveis pelo aluguel e administração das mesmas, te cobrando uma comissão por isso. Então, nós dávamos nossos imóveis para empresas desse setor, empresas especialistas, e elas alugavam para nós e cuidavam dos imóveis. Manutenção, cobrança, sabe? Essa vistoria de entrada, vistoria de saída, tem todo um procedimento com isso. Quem conhece o mercado imobiliário sabe bem, quem não sabe menos. Mas é assim mesmo, resumindo, né? Mas íamos mal, estava indo mal isso aí. Porque nós tínhamos 40, depois estava 50 imóveis na mão dessas empresas, e tinha mês que os caras ligavam para a empresa e diziam: olha, vocês vão ter que colocar aí mais 5 mil, porque tal pessoa não pagou o aluguel, o outro teve uma reparação, o outro foi embora sem pagar o último mês. Sabe, cada mês uma história, mas no final tinha 40 imóveis e estava prejuízo todo santo mês. Tinha 40 imóveis que tinham sobrado dos incorporações, os 50, e todo final do mês a galera ligava pedindo alguma coisa de dinheiro, porque sempre todo mês tinha um problema.
não é possível, cara. Não é possível que tem 40 imóveis e estou dando prejuízo todo mês. Aí eu me baseei numa máxima, que nem sempre é real, mas eu pensei, é impossível que eu faça pior que eles, e eu vou montar uma empresa, vou treinar uma equipe, adquirir um software, estruturar uma operação de aluguel para as propriedades e criar umas metas e definir umas pessoas que se ocupem disso dentro da empresa, dentro da IMG, e foi aí que a gente criou nossa própria empresa de administração de propriedade imobiliária, uma administradora de patrimônio, que o que fazia essa empresa era gerenciar esses imóveis atrás de darem retorno e não darem prejuízo. E sabe uma coisa, a gente fez isso bem e começaram a dar um certo retorno. E aí muitos clientes, muitas pessoas que tinham comprado imóvel estrangeiro, de Brasil, de outros estados, que tinham comprado imóvel conosco, começaram a passar os imóveis. Ao ponto de termos 300, 400 imóveis administrados somente para aluguel de longa temporada. Não imóveis de fins turísticos. Somente para aluguel de temporada chegamos ao ponto de 300, 400 imóveis em gestão e controlados por uma operação de IMG. E é por isso que a gente constituiu uma administradora de patrimônio, e é por isso que a gente constituiu uma construtora, porque era necessidade na época, era resolver um problema que a gente tinha. Não foi constituindo empresas e ampliando os negócios somente porque queríamos crescer, mas às vezes por necessidade de não ter prejuízo, por necessidade de fazer as coisas melhor, né? Por esse instinto de ouvir, entender o que o consumidor pensa, entender o que pode ser melhor feito e correr atrás, né? Aí, baseado nessa lógica, eu estou sempre pendente de oportunidades. E tinha um empreendimento na praia aqui de Beira-Mar, aqui em Natal, que tinha um perfil muito turístico e estava meio que parado, sabe, não estava meio que alugado, assim, não estava funcionando tão bem. E por coincidência, todos os anos naquela época a gente participava de umas premiações, e a gente participava disso porque tinha muitas vendas mundiais, globalmente. A gente vendia muitos imóveis do Nordeste para o mundo. E todo ano tem um evento em Londres, lá para o mês de outubro, onde se distribui premiações para empresas que desenvolvem empreendimentos imobiliários no mundo, para clientes do mundo. É um tipo de premiação muito global. Empresas do mundo para consumidor do mundo. É um mercado imobiliário muito global. E todo ano a gente participava desses prêmios. É tanto que a gente ganhou vários prêmios de melhor incorporadora América Latina, melhor empreendimento acessível. E isso era outubro de 2010. E eu estava indo passar uma semana, 15 dias, na Europa. Uma semana em Barcelona, na verdade, primeiro uma semana em Londres, ou 4 ou 5 dias em Londres, e o resto dos dias eu ia estar entre Barcelona e alguns outros lugares lá perto que eu ia. E na verdade eu ia fazer Londres, Dinamarca, depois ia estar em Barcelona, depois ia estar pela região França, Andorra, outros lugares na Espanha, sabe, ia pertinho no sul da Europa. E estava nessa pegada, e eu ia estar uns dias em Barcelona, e eu tenho um meu sócio de um outro negócio que não vem ao caso, relacionado a investimento, que eu falei para ele, olha, tal dia vou estar em Barcelona, vamos marcar um encontro. Nessa viagem que eu ia para Londres, o objetivo da viagem era essas premiações de Londres, mas eu ia passar uns dias em Barcelona, e eu avisei esse sócio meu, falei, pô, vou estar em Londres tal dia, tal dia, tal dia. E ele me fala assim, pô, já que você vai estar em Londres, tem um amigo meu, que a filha dele vai na escola com minha filha, e ele mora em Londres no momento, e ele quer saber se você pode ter uma reunião com ele. E eu falei, cara, eu vou estar tempo completo no evento, é um evento que chama OPP, Overseas Property Professionals, né, que é profissionais de propriedade imobiliária globalmente, né, e basicamente eu falei, eu estou no OPP, nesse evento, e eu vou lá, vou passar os dias firmes lá no evento. Eu já estava, 50% eu tinha ganhado os prêmios já, então eu vou na gala da entrega dos prêmios, vou fazer, sabe, um showzinho lá, e depois eu vou em Barcelona. Se ele puder chegar no evento, eu falo com ele no evento, senão tá ruim pra mim. Aí ele falou, não, eu aviso ele tá em Londres, ele dá um pulo no evento. Aí a gente se encontrou um dia, 9 da manhã, na hora do café de manhã, pra conversar. Essa pessoa que eu encontrei era o número 1 para Marriott em Europa durante os últimos 16 anos. A Europa não tinha presidente, a Europa tinha vice-presidente de Marriott. E ele era vice-presidente para Marriott dos últimos 16 anos. Então ele era o número 1 para Marriott da Europa. Ele que fez o Marriott Euro Disney, ele que fez o Marriott em Ilhas Canárias, ele que fez o Marriott em Costa del Sol, em Marbella. Então era uma pessoa experta em timeshare, desde o nível do que é Marriott, né? Que é um monstro. Marriott Bom, eu tenho muita admiração por essa empresa, mas, enfim, essa era a pessoa que eu ia encontrar, não tinha nem ideia que nem ia encontrar, mas eu ia encontrar o principal responsável por Marriott Europa, que depois ele foi responsável por Marriott Europa e Ásia. Uma das 5 pessoas mais importantes de Marriott, de uma empresa que vale alguns bilhões de dólares. E ele era o responsável por essa empresa, e ele, na verdade, queria se dedicar ao timeshare. Ele queria abrir uma empresa de timeshare, mas ainda não sabia como. E ele queria entrar no mercado imobiliário brasileiro com essa de Minha Casa Minha Vida. E esse era o motivo que ele queria falar comigo, porque ele queria saber. Isso era, cara, eu acho que era
outubro de 2010, ou 2011. Não, outubro de 2010, isso era outubro de 2010. E eu encontrei lá e conversamos um pouco de tudo. Era outubro, na época, eu não estava no timeshare, vendendo, comercializando, não tinha nenhum produto de timeshare. E o que eu estava fazendo era muita construção. Então, em construção, a gente fechava 15 de dezembro, férias coletivas, e voltava 15 de janeiro. Então, todos os anos, antes do timeshare, eu sempre tinha um mês de férias no ano. Mesmo que eu trabalhasse, eu viajasse mais ou menos, mas a empresa de construção, os pedreiros, peão, o gesseiro, marceneiro, todo mundo parado o mês inteiro. Fazíamos férias coletivas, fechava a porta, jogava a chave no mar. E eu já tinha marcado, isso era final de outubro, eu já tinha marcado, ia passar um mês no Caribe. Ia de 15 de dezembro a 15 de janeiro trabalhar no Caribe. Porque já que eu tinha férias, tinha decidido fazer isso. Ia em Cuba, 30 dias em Cuba, já estava marcado. 15 de dezembro, 15 de janeiro, em La Habana. Tinha alugado uma casa linda, ia passar um mês lá me divertindo e trabalhando um pouquinho e passeando esse mês. Esse era meu plano de trabalho para esse período. Aí eu falei para ele, cara, eu já comprei passagem, já tô marcado, ia com os amigos, com a galera, já tô com a casa alugada para a gente fazer nossas festinhas lá, pra gente ter uma vida de férias de 30 dias. E tava tudo muito divertido, sabe? Eu falei, cara, não vou cancelar, vamos nos ver depois de 15 de janeiro. Porque isso já era final de outubro, aí tinha novembro e um pouco de dezembro. Aí, essa época de antes das férias é ralado, quando você faz férias coletivas, era bem corrido, para chegar no dia das férias batendo os objetivos. Então não tinha como atender ele. Aí eu falei, você vem a partir de 15 de janeiro, eu passo 4 dias contigo, a gente almoça, passeia, te explica o mercado, a gente viaja, vê tudo, e você sai com uma ideia formada do mercado de baixa renda e renda média no Brasil, e depois você vai embora. E esse foi combinado. E ele chegou aqui em janeiro, e depois do dia 17 de janeiro, tinha uns 2 dias que eu tinha acabado de chegar no Brasil, a gente deu um passeio, almoçamos, expliquei sobre os empreendimentos, ele conheceu nossos escritórios, viu nossas equipes, viu os lançamentos que tínhamos mais perto, conversamos sobre o mercado, mostramos os nossos centros de custo, sabe, nossas contas de resultados de negócio, expliquei um pouco tudo para ele ter uma noção geral de como funciona o mercado. E um dia fomos almoçar num lugar que chama Ponta do Morcego. É um lugar engraçado, cara, porque tinha um restaurante nesse lugar que tinha 4 restaurantes no mundo dessa empresa. Tinha um restaurante em Berlim, tinha um restaurante em Madrid, tinha um restaurante numa cidade que chama Alicante, na costa mediterrânea, no leste da Espanha, no suleste da Espanha, e tinha outro restaurante desses aqui em Natal, na Ponta do Morcego, não me pergunte por quê. Mas tinha nesses 4 pontos essa marca de restaurante. E é uma marca de restaurante que é muito conhecida, porque em Berlim tá cheio de foto de jogador de futebol na entrada. Porque é um tipo de restaurante que muito jogador de futebol frequenta. Para você ter uma ideia, eu já almocei no de Madrid para almoçar 2 meses do lado do Ronaldo Fenômeno. Faz uns anos disso, né? Mas faz talvez 12 anos, assim que eu encontrei o Ronaldo Fenômeno sentado 2 meses para lá, do meu lado. Então é um restaurante que na entrada tá cheio de foto de jogador com o dono do restaurante. E lá dentro você encontra jogador toda a vida. Do Real Madrid, do Atlético, né? Jogador é legal, se você quer fazer essa graça de fazer um selfie com Ronaldo lá atrás ou com um jogador famoso lá atrás, de repente com Cristiano Ronaldo antes, ou agora com Vinícius Júnior ou com quem seja, é um restaurante que você vai encontrar esses caras. Vai encontrar jogador famoso. E em Natal tinha essa marca. Não me pergunte por que de restaurante só tem 4 no mundo. Mas a gente achou legal ir comer lá, que é numa ponta lá na beira-mar, chama Ponta do Morcego, não sei porquê. Almoçamos demais, mas muito. É tradicional de fazer tipos de arroz. Arroz com fruto do mar, arroz com sopa, arroz com frango, sei lá, 1000 formas de arroz que você imaginar. Tudo cardápio é arroz com alguma coisa. Essa é a tradição do restaurante. E terminamos de almoçar, muito pesado, comemos muito. E falei, cara, vamos dar um passeio aqui na orla, é do lado da orla, né? Vamos dar um passeio. Caminhando na orla, ele me disse, olha, tá vendo esse prédio aqui? Tá vendo esse terreno aqui do lado? Eu falei pra ele. Ele falou, esse aqui é um terreno da IMG, uma propriedade da IMG aqui nessa beira-mar, que a gente ainda não sabe o que é que vai fazer aqui. Tem um prédio aprovado com uns 30 apartamentos nessa beira-mar, mas a gente não sabe ainda o que é que vai dar pra fazer aqui. A gente vai decidir isso no futuro. E ele respondeu, aqui dava para fazer um timeshare. E eu falei, como assim? Como você faria um timeshare aqui? Aí, desde esse momento, passamos o dia inteiro falando sobre timeshare e fractional. Aí começamos a falar com RCI. Interval não estava atuando aqui no momento, estava muito parada. Aí o pessoal da RCI veio para aqui para Natal, a gente começou a debater isso. E um mês depois, nós tínhamos essas propriedades, e a IMG tinha muita propriedade. E o negócio começou assim, a IMG tinha os bens, as propriedades, ele tinha um know-how, conhecimento, expertise no setor. Nós íamos unir as propriedades, os bens imobiliários da IMG, com know-how em timeshare e fractional dele, e íamos criar um negócio. Esse é o nosso business, esse é o nosso plano. Nosso negócio ia funcionar assim. Então eu era sócio, mas não operacional, e ele era o sócio operacional. Assim que começou isso. E a gente fez um contrato com o RCI na época, e a gente contratou uma consultoria, não sei se vocês conhecem ou não conhecem, mas eu não vou lhe dizer o nome, mas é uma das consultorias mais antigas que tem, não vale a pena nem
nem falar o nome. É uma das mais antigas. Não foi tão bem, porque o contrato com a consultoria durou 1 ano. Não foi uma relação duradoura nem tão satisfatória. E no segundo ou terceiro mês, esse meu sócio, ex-vice-presidente de Marriott por tantos anos, bugou legal, sabe? O Brasil engoliu ele de um jeito que vocês não têm noção, não podia mais ele, sabe? Ele não estava, tipo, no nível de estar operacionalizando as coisas, ele estava no nível de vice-presidência. Então ele, no final das contas, não sabia o que acontecia numa operação de hospedagem, numa operação de sala de vendas, como era a vida de um consultor. Ele estava morando, tipo, no nível de uma empresa que está na Bolsa de Valores em Nova York, sabe? Tipo, é outro jogo. Ele não sabia o que era um timeshare, na verdade. Ele não sabia o que era ter um negócio de fractional. Aí no segundo ou terceiro mês, eu pedi pra... Já estava, tipo, no segundo ou terceiro mês a gente já ia fechar. Vendíamos pontos, mas estava uma bosta. Já tinha que fechar ou mudar tudo. Eu falei, não, cara, você não precisa continuar, a consultoria não precisa continuar, mas eu quero entender isso. Eu acredito nisso. Eu quero testar isso mais. E claro, para eles todo mundo tinha peso, mas para mim os imóveis já eram meus, já estavam parados, entendeu? Para mim não tinha peso em conseguir manter isso adiante. Eu não tinha que fazer a obra, eu já estava pronto, entendeu? Para mim não era um peso, não era um problema. Eu não tinha um retrabalho. Aí passamos mais 1 ano se arrastando, mal com a consultoria, mal com ele. Aí às vezes faltava dinheiro, aí quem tinha que pôr dinheiro era eu. Ninguém queria pôr dinheiro na porra essa, né? E quando você começa nos primeiros anos, o timeshare, o fractional é ralado financeiramente. A gente entrou numa curva negativa muito forte, sabe? Alguns milhões de reais negativos, sabe? E negativo, e acumulando negativo. E todo mundo desacreditado e eu ali falando, não, calma. Aí chegou uma hora que todos desistiu. A consultoria, na verdade, a gente se desentendeu. Com meu sócio, eu não me entendi também, mas tipo, cada um segue a sua vida e eu continuei sozinho. E já vendendo pontos, começamos a ter números mais expressivos, começaram a funcionar melhor. Depois de fazer isso, de vender pontos, eu fui entrando no operacional e fui entendendo cada setor, cada coisa. Eu entrei em mesa, eu já fiz contrato como liner, eu já fiz contrato como closer, eu em mesa negociando, até o ponto de que tinha gente que trabalhava na sala que me falava assim, é impossível um gringo vender para brasileiro. Até que, claro, quando eu fazia, não podia mais dizer que era impossível, né? Mas não só era possível, né? Eu contratei muito gringo também para trabalhar conosco, já tivemos portugueses trabalhando conosco, tivemos vários tipos de nacionalidade e tudo deu certo. Eu acho que se o cara é desenrolado é brasileiro, é alemão, é chinês, o que seja, desenrolado é lerdo, né? Tipo, ou vai pra cima e é uma pessoa com mente aberta que vai aprender e vai testar, ou é um cabeça quadrada, não é a nacionalidade que faz a diferença nas pessoas, não. E nessa pegada eu fui aprendendo, entendendo, fazendo, e bom, basicamente, aí aconteceu um monte de etapas nisso, porque primeiro quando eu fui entendendo, eu falei, cara, por que alguém compra pontos? Por que as pessoas cancelam tantos produtos de pontos? Aí eu comecei a ver, cara, o cara vai pra casa. Na hora que o cara bota os pontos na calculadora, na ponta do lápis, a conta não tá batendo. Aí eu tô vendendo um produto que é vantagem pra mim, mas o meu consumidor não tá tendo vantagem nenhuma. Qual a solução que eu tenho? O que demônios eu tô oferecendo? Aí começamos no fractional. Logo depois, eu acho a primeira venda de fractional junho de 2013. E o fractional era mais fácil mostrar a vantagem financeira de por que ser proprietário das suas férias, por que ter um fractional. E a gente acreditou nisso. Aí depois, em 2015, tivemos outra mudança muito grande, que foi apresentar com esses comparativos. Na sala de vendas presencial da gente, tem umas telas 23 polegadas, touchscreen. Cada tela tem um software completo que roda. Toda a apresentação inteira, não tem que compartilhar a tela. Então é tudo um software integrado. E o casal vai preenchendo, você vai conversando. E é um jogo de números ali. É bem mais sofisticado que esse aplicativozinho dos comparativos digital. O que a gente tem presencial é o fruto do trabalho de muitos anos. Então tem um aplicativo muito sofisticado que a gente usa na apresentação presencial. E fomos desenvolvendo isso implantamos em janeiro de 2015, que implantamos essas apresentações. Isso multiplicou o resultado por 2, por 3. Esses comparativos, essa inflação, esse jogo de números que a gente faz, nós passamos de ter eficiências de 10 e 15 até 30, galera até 40. Gente, eu vi pessoas que se manjam bem nisso, fechar mês com 42, 45, sem mentira, sem treta, sem prometer investimento nenhum, mostrando como é ser proprietário das suas férias, baseado no comparativo. Não é que eu diga, cara, eu não vou dizer o nome porque não estão trabalhando comigo, não sei nem onde estão trabalhando, né, alguns, mas, cara, eu vou até falar com eles porque, cara, olha, vou dizer nomes, só para não dizer, tô gravando aqui na tela e isso vai ser publicado. Que me diga aqui, o Frank, que é de natural de Jundiaí, morando em Natal, se ele não já fechou mês com 40% no nosso modelo de apresentação, como liner, como closer, como FTV, que
Que diga aqui Lucas Caracas, que ele morou muito tempo em São Paulo, mas os pais é da Paraíba, o pai da Paraíba e a mãe é do Ceará, do interior do Ceará. Que digam eles dois, senão já fecha o mês acima de 40% de eficiência. Cara, eu tô dizendo os nomes, esse vídeo vai pro diário de Timeshare depois. Aí vocês dizem lá se eu tô mentindo ou não tô mentindo. Então isso nos alavancou, porque quem faz 15% começa a colocar a galera para vender em 40%. Esse modelo de apresentação alavancou nosso resultado de forma radical. E... bem, eu também sei que tem empresas que fecham mais, Grazi, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Todo mundo que eu sei que fecha mais tem duas coisas. Uma, tá vendendo provavelmente investimento, infelizmente. E quando você mexe com ganância, é outro jogo. E dois, que vende mais. Eles somam duas vendas na mesma mesa. Tipo, vende 2 semanas, soma 2 contratos. Aí os números de eficiência mudam todos, né? Na nossa forma de cálculo, eu acho fazer 40%. Sem enrolação, sem treta, entregando e prometendo e entregando férias. Fazer isso consistentemente é brabo. Eu acho. Sabe, o cara que faz isso, eu acho que é muito brabo. Mas eu respeito, sabe, tem muita gente que faz, eu acredito que você tá certa, Grazi. Tem uns que não faz do jeito que eu acho adequado, mas com certeza tem muitos que faz do jeito certo, isso ou até mais. Então eu acho que é realístico ser do mesmo jeito que você. Mas bem, aí nós colocamos isso e estávamos muito bem, mas ainda vendíamos um empreendimento. E nós vendíamos esse empreendimento com essa apresentação, 23 polegadas, todo escrito onde o cliente passava essa experiência desses comparativos e isso nos tinha nos levado a um resultado muito alto, ou muito mais alto do que tínhamos anteriormente. O que aconteceu? Que nós alavancamos as vendas, mas na entrega começamos a ter problemas, porque o cliente pedia destino e não tinha. O cliente pedia disponibilidade e não era o suficiente. E a gente começou a fazer aquilo, e já estávamos fazendo os outros anos, né? No 12, no 2013, no 2014, já estávamos com esse problema. Só que de repente foi maior, porque as nossas vendas se transformaram em consistentes num nível um pouco mais alto. 2, 3 vezes mais alto de repente. Assim, o problema apareceu 2 ou 3 vezes mais firme. Falta de destino, cancelamento, sabe? Essas coisas apareceram 3 vezes mais latentes dentro da empresa. Aí isso assustou. Aí nós percebemos um problema de mercado, cara, que é um problema que é sério, que eu acho que alguém mais deveria levar isso a sério. Talvez as intercambiadoras, talvez mais empresas deveriam escutar isso. E para mim é o seguinte, quem vende o produto de tempo compartilhado, seja por fractional ou por timeshare, quem vende o produto de tempo compartilhado é uma empresa que recebe o total do valor da venda. Então, no caso, a IMG vendeu por 46 mil reais, ou por, sei lá, números fáceis, a IMG vendeu por 50 mil reais uma fração de uma propriedade, um produto de tempo compartilhado, e quem tem que receber esses 50 pau é a IMG mesmo. Então não adianta, quando o cliente pede intercâmbio e não tem disponibilidade, eu dizer a culpa meu cliente não vai me ouvir. Eu que vendi, eu que prometi, eu que vou receber. Meu cliente não tá nem se lixando que eu fale que a culpa é da intercambiadora de quem seja. O meu cliente não tá nem aí com isso. Não lhe importa, isso não é a conta dele. Sabe, ele quer dizer que ele tá pagando pra IMG 50 pau. E quem não tá entregando é a IMG. Então a gente percebeu isso como um problema. Porque o cliente liga pra as intercambiadoras, e as intercambiadoras dizem que foi mal vendido, e talvez até foi. E o cliente liga para a empresa e diz que é a intercambiadora que não tem disponibilidade, e talvez até é. Eu não sei quem está certo e quem está errado, nem estou nesse debate. Eu estou no debate de quem tem que resolver esse problema. E eu enxerguei que se sou eu que vendi, e sou eu que vou receber o valor do total do contrato, que sou eu que vou receber, eu que digo a IMG que vai receber, cara, a responsabilidade de entregar essa porra é minha. E aí vai meu jogo de cintura para entregar. E isso foi um divisor de águas, porque a gente começou a se preocupar em entregar mais, não somente em vender mais, era vender mais, entregar mais e melhor. E aí a gente adquiriu direitos sobre propriedades. Aí a gente comprou uma empresa que fazia gestão de pool hoteleiro. A gente comprou umas propriedades. A gente incluiu novos empreendimentos. A gente fez pré-compra de semanas. E a gente saiu desde 2015 até 2020 de um empreendimento para uns 18 empreendimentos por aí, né? Tem mais alguns para entrar, mas, sei lá, uns 18 empreendimentos que o cliente pode usar já, né? Talvez já não, mas já estão disponíveis, né? E foi porque a gente se preocupou em entregar constantemente para os clientes. E essa foi uma das grandes viradas. Isso veio. E cada passo que a empresa deu, passar de timeshare, de pontos, para fraction. Passar de fraction só com um destino ou com intercâmbio e mais destinos. E agora você sabe, nos planos a gente tem que chegar no final do ano com 10 novos destinos, a gente tem que adquirir direitos ou novas propriedades, mas tem que fechar o ano com mais 10 destinos para a IMG. E agora, quando eu falo para você, nós vamos incorporar 10 destinos em 2020, certo? Se eu faço isso consistentemente por 10 anos, eu tenho 120 destinos, talvez 130 destinos. E se eu estou fazendo bem,
E eu melhoro nisso. E no ano que vem, ao invés de 10, eu faço 20. E no outro eu faço 25 ou 30. E no outro ano eu faço 40. Daqui 10 anos eu tenho 1000 destinos. Tá me entendendo? Tá me acompanhando a lógica? Aí, eu tenho muita flexibilidade pelo fato de eu ser gringo, que eu acho que isso tem um valor para mim, de trazer empreendimentos na Europa, em muitos pontos. Os principais pontos turísticos da Europa, os mais importantes, falo espanhol. Eu aprendi espanhol na escola, então meu espanhol é muito fácil. Eu tinha toda semana 3 aulas de espanhol. Então eu sei falar espanhol perfeito. Mesmo que minha língua materna é catalã, mas eu falo espanhol perfeitamente. Então, assim, México, muito fácil, né? Em muitos lugares da América, muito fácil dos Estados Unidos. Então, os lugares de mais turismo do mundo, não sei se vocês sabem ou se vocês não sabem, mas há uma tradição no timeshare, no fractional no mundo, que quando começa o dia, se dá buenos dias ou buenas tardes em espanhol, porque o timeshare começou nos lugares do mundo turísticos onde se fala muito espanhol, tanto no sul dos Estados Unidos, quanto no Caribe, quanto na Europa, principalmente em Ilhas Canárias, Costa del Sol, Marbella. Esses são os grandes pontos de timeshare e fractional do mundo. Vocês veem, os grandes destinos de fractional e timeshare, Ilhas Canárias, Caribe, Costa del Sol ou Flórida, os principais pontos. Então, sempre quando começa uma operação de vendas e marketing, não se dá good morning ou sei lá, ou boa tarde em português, não. É buenos dias e boas tardes sempre em espanhol. É uma curiosidade, mas no mundo lá fora, independentemente da língua que a sala vende, pode ser na Tailândia, uma sala de vendas no Taiwan, começa a sala falando buenas tardes em espanhol ou buenos dias em espanhol. Por tradição, porque isso é uma das tradições do timeshare. Porque como tradição, o timeshare e o fractional saem em lugares onde a língua principal mais falada é o espanhol. Isso é curiosidade do mercado, né? Mas essa é a história até hoje, né? Escutar, entender o que o proprietário queria, entregar um produto que o consumidor faz sentido. Sabe, cada passo não era uma vontade única e exclusiva de crescer. Era de fazer, nós empurrávamos o crescimento, vinha um monte de pepino, aí tínhamos que fazer as coisas direito e isso nos obrigava a fazer um pouco melhor, sabe? Então, não teve nenhum passo que a gente deu, nem que a gente quer dar. Por que a gente quer dar 10 empreendimentos esse ano novos e no ano que vem 15 ou 20? Por quê? Mais que eu entrego, melhor qualidade que eu entrego, mais destinos que eu tenho, meu cliente é mais feliz, menos inadimplência, menos cancelamento. Não tem Maria Teresa de Calcutá, não. O que tem é uma empresa que quer ter cliente feliz, porque cliente feliz paga as prestações em dia, porque cliente feliz quita antes, porque cliente feliz usa, quando usa paga a taxa de utilização, paga os condomínios em dia, e tá todo mundo contente com isso. E meus vendedores ganham comissão, e meu pós-venda ganha comissão, e minha central de cobrança ganha dinheiro, e eu ganho dinheiro com isso. E essa é a vida. Então, sempre baseado nessa ideia de resolver, melhorar, resolver problema, corrigir, alinhar. Essa é a lógica do nosso negócio, né? E na verdade, a IMG, olha, a IMG tá lançando não, tem que lançar ainda. Cara, é uns 1.500 lotes que temos para fazer esse ano, que estão para lançar, que é uma cidade que chama Macaíba, no interior, mas é um loteamento, o maior loteamento que tem por aqui, muito maior que tem. O segundo maior eu acho que é um Alphaville que deve ter uns 600 lotes. E nós vamos fazer 1.500. Esse loteamento, nós temos os 3 empreendimentos que dão umas 500 unidades mais imobiliárias para fazer. Cara, nós estamos de olhos abertos, porque para adquirir ou ter direito sobre propriedade, você não pode fazer isso metendo os pés pelas mãos. Então nós temos que fazer acordos que vai dar vantagem para o consumidor em relação à qualidade e vai encaixar de uma forma que eu possa entregar isso consistentemente para o cliente, entendeu? Então eu não posso sair fazendo acordo adoidado com todos os hotéis do Brasil ou comprando todos os hotéis do Brasil. A gente tem que fazer isso encaixando no orçamento, a gente tem que fazer isso tendo vantagem para o proprietário, não pode afiliar a pousada do Zé. Sabe, tem que colocar coisas que são consistentes e que são coerentes, né? Pipa. A gente tem esse empreendimento Pipa Beleza. Pipa Beleza é caceta, é lindo demais. Essa é coisa de baixa temporada 500, alta temporada você paga até 2 contos por dia, 3 contos por dia. Aí o cara vai por um valor de 70 conto por mês. Ele vai pagando seus 70 conto da parcela do condomínio por mês e no final do ano passa uma semana num lugar que vale 2.000 conto a diária, em algumas épocas do ano, ou 500 em baixa. E mete 5 pessoas, 6 pessoas ainda. Entendeu como é vantajoso? Então a gente procura empreendimentos, a gente tem que procurar aquisições, empreendimentos que batam nessa conta de provar por A mais B para o consumidor que a gente oferece vantagem. Eu não estou interessado em criar um produto que ninguém pode discutir o quanto é vantajoso, senão não estou trabalhando direito. E a gente tem que focar em crescer, dar mais disponibilidade, ter mais empreendimentos, ter mais times comerciais. Eu estou super feliz com o crescimento de times comerciais de vocês. Eu acredito na força da nossa dedicação e espero que a gente se ponha mãos à obra com isso. Mas, cara, a gente só não faz mais se nossos parceiros, se nossas operações diretas com nossos parceiros não estão dispostos a fazer. Porque é tanta propriedade, é tanta unidade que a gente tem, é tanta unidade que a gente está disposto a ir para frente e outra a gente não adquire. Temos uma propriedade nova na Pipa que nós adquirimos que não estava pronta, mas era uma obra que estava 90% pronta e deu uma bosta, deu um problema lá. E a gente
gente comprou esse problema, sabe? A gente fez, na verdade, nem comprou, a gente fez um acordo com essa empresa e a gente consolidou umas unidades, dividimos responsabilidades, né? E fomos pra frente, assim, né? Mas foi um negócio bem bolado, né? E a gente tenta ter esse jogo de cintura igual tem com o consumidor, com o casal, no mercado, com empreendimentos, com outras empresas, cara, chegar em soluções, em respostas que sejam boas para as duas partes. E a IMG tem que ganhar, senão não faço negócio. Mas o outro tem que ganhar, senão ele não vai querer fazer negócio. Se um dos dois não está sendo responsável na relação comercial com o outro, essas coisas não duram. Então, só de Brasil, a IMG faz negócios há 15 anos. E não todos os negócios foi perfeito e nunca foi maravilhoso. E eu não estou dizendo que a IMG é perfeito, mas, cara, a IMG é uma empresa com jogo de cintura para dar o próximo passo, para resolver. Cara, a gente vai cometer falhas, vocês vão cometer falhas, eu vou cometer falhas, e a gente vai resolver juntos se está abraçado na causa. E essa é um pouco a ideia de IMG, se ajudar, entender o outro lado, se compenetrar, dar passos para frente de forma consistente, se abraçando, sendo ciente que a gente não é perfeita. Por isso, cara, você passa uma semana merda vendendo, beleza, o mundo vai acabar. Tu tem como resolver as merdas que tu fez na última semana? Não tem. Então fica tudo bem. Melhora agora. Você não pode corrigir o que já passou, você pode melhorar de agora em diante. E essa é um pouco o que a MG pensa. Cara, a gente se equivocou no passado, mas juro pra vocês, a crise de 2013 que me fez guardar mais de 500 milhões de reais em lançamento, que eu coloquei embaixo da asa, falei, não lanço, não faço, deixei de faturar esses 500 milhões só porque eu não confiei no mercado imobiliário no brasileiro. Do mesmo jeito que em 2005 eu não tinha confiado no mercado imobiliário na Europa e na América. Guardei embaixo do braço e parei. E sabe, cara, em 2020, nessa crise do Covid, foi diferente. Porque, por um motivo ou por outro, eu enxerguei como devia ser feito. E nós começamos tendo sucesso na entrada já no mercado digital. E nossas equipes começaram a produzir logo. Primeira mesa em Natal, primeira mesa, primeira venda. Começou assim, sabe? Teve outras equipes que fez isso. Primeira mesa, primeira venda. Então isso deu muito estímulo, muita confiança em todos. E eu sei que todo mundo e todas as outras operações ter uma semana melhor e uma semana pior. E cara, isso é um jogo de resiliência. Bota o pé no chão. O passado você não pode mudar. Sabe? E essa, tô contando parte da cultura, da identidade de IMG. E eu acho que vocês deviam considerar as coisas dessa forma um pouquinho também, sabe? No final do dia, nós todos somos IMG. Vocês fazem parte da nossa cultura, da nossa mentalidade. E tudo que eu quero é que cada dia vocês estejam mais próximos da identidade, da mentalidade, da cultura da empresa, porque isso vai dar qualidade aos nossos relacionamentos. Imagina que você me encontra aqui depois de uma semana que você não foi bem e encontra uma pessoa chateada com você. Eu sei que você queria vender, cara. Tu acha que eu não sei que tu queria vender? Agora, tu também sabe, e nós devemos estar cientes disso, que existe uma boa oportunidade de melhorias. E dois, primeiro passo, assumir que não fui bem. Assumir que eu tenho oportunidade de melhoria. E mudar já. Se eu passo mais um dia fazendo do mesmo jeito que não deu certo, eu vou ter mais um dia que não deu certo. Então tenta implementar, tenta aplicar as coisas que lhe são passadas, não por mim, talvez Grazi, talvez André, talvez Duda, talvez um colega seu que está do seu lado, ele também quer que você venda, entendeu? Então tenta entender como o IMG está ciente disso, como eu estou consciente disso tudo, e que isso já é parte da cultura da empresa, ninguém está te julgando não, mas muda, entendeu? Vamos melhorar. O fato é que você não muda se você não assume as falhas. Sim, na verdade, eu acho que muitos não sacaram ainda o quanto o pós-venda tem mais dinheiro no pós-venda do que tem nas vendas do mês. Nós, por exemplo, temos algumas centenas de milhões de reais em carteira de recebíveis, centenas de milhões de reais. E imagina, eu tratar isso mal. O dinheiro está aí, eu vou vender, sei lá, vocês vão vender 1 milhão esse mês, sei lá. Mas, cara, eu tenho centenas de milhões na minha carteira de recebíveis. O dinheiro está na carteira de recebíveis. Está no cliente usando e não cancelando. Está no cliente sendo feliz. Não está nas vendas do mês. Claro, as vendas do mês com consistência vai fazer a carteira crescer. Isso é maravilhoso. Esse é o futuro do negócio, né? Vender mais e mais e ter mais carteira e ter mais recebimentos e a empresa dar mais lucro e as pessoas que trabalham na empresa ganham mais e todo mundo está feliz. E essa vida de cor de rosa. Mas o volume de dinheiro, eu acho que a empresa às vezes não enxerga nisso, porque é um círculo vicioso. Você trata mal a carteira não paga e você ainda trata mais mal, porque não vê o dinheiro voltando, entendeu? Da carteira. Então é um círculo vicioso, onde essa carteira acaba desgastada. Mas, enfim, pois é isso, né? Alguém quer fazer um comentário? Eu fui bem me explicando a história de IMG? Entenderam o porquê de cada etapa da IMG? Como aconteceu cada coisa? É o que está no speech, só que eu tentei, explicar os porquês, né? De cada fase, de cada etapa. Pois beleza, eu pararia por aqui, amanhã focaria em Reclame Aqui, sabe? Tem uma frase que a gente sempre fala nessa vida de timeshare, né? Que é essa never give up.
nunca desiste. Cara, por mais que o casal fale o que não quer, por mais que o casal fale de coronavírus, por mais que o casal fale que a vida tá uma merda na cabeça dele, não desiste porque isso muda, né? Então, é só essas grandes frases do timeshare, né? Grandes frases do mercado de timeshare do mundo. Never give up, lembra disso. Nunca desiste, nunca desiste, nunca desiste. Forte abraço, bom trabalho pra você, se divirta, seja feliz, boas vendas, um abraço!